filho, sou herdeiro do reino do Pai. Ninguém pode roubar o que Ele me prometeu. Eu só preciso entender quem eu fui, hoje sou. Eu fui um pecador, hoje filho de Deus. Eu só preciso me humilhar, me entregar de todo o meu coração. Pois no testamento está escrito que todas as bênçãos me alcançarão. O filho come na mesa do pai, o filho mora na casa do pai, o filho é herdeiro de tudo que o pai tem. Uou! E tudo que eu preciso meu pai tem pra dar. Se eu ficar em perigo ele vem me salvar. Como é bom ser filho de Deus, e como filho eu quero adorar. Sou filho, sou herdeiro do reino do Pai. Ninguém pode roubar que Ele me prometeu. Eu só preciso entender quem eu fui, hoje sou. Eu fui um pecador e hoje filho de Deus. Eu só preciso me humilhar, me entregar de todo o meu coração. Pois no testamento está escrito que todas as bênçãos me alcançarão. O filho come na mesa do pai, o filho mora na casa do pai, o filho é herdeiro de tudo que o pai tem. Uou! E tudo que eu preciso meu pai tem pra dar. Se eu ficar em perigo ele vem me salvar. Como é bom ser filho de Deus, e como filho eu quero adorar. Eu vou adorar, eu vou louvar. Com Deus comigo a minha vida faz sentido. O filho come na mesa do pai. O filho é herdeiro de tudo que o pai tem. Uou! E tudo que eu preciso meu pai tem pra dar. Se eu ficar em perigo ele vem me salvar. Como é bom ser filho de Deus, e como filho eu quero adorar. Como é bom ser filho de Deus, e como filho eu quero adorar. Como é bom ser filho de Deus, e como filho eu quero adorar. Quero adorar. Sou filho, herdeiro do Pai. A paz do Senhor, está começando mais um programa Sou Filha do Rei. E eu quero convidar você agora para você fechar os seus olhos aí na sua casa, chama a sua família, senta no sofá, porque hoje a história é emocionante. Para que você não perca nenhum detalhe de tudo que você vai
ouvir aqui nesse estúdio, eu quero que primeiramente você curta, compartilha, marque os seus amigos no comentário. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser desejar algo aos nossos convidados, você pode interagir conosco. Vamos iniciar? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, porque, Senhor, assim como é a frase do nosso convidado, o fim das coisas com Cristo são melhores do que o começo. Eles estavam, Senhor, já no nosso coração para estar aqui muito tempo, mas o Senhor preparou o dia de hoje, a promessa de hoje, o momento de hoje, para que em primeira mão eles pudessem testificar e glorificar o Teu nome através da sua história. Senhor, que vidas possam ser alcançadas, que famílias possam ser, Senhor, restauradas. Pai, que as pessoas que estiverem, Senhor, conosco nessa live, entenda que para Ti não há nada impossível. Ah, Pai querido, eu Te amo, Senhor, e eu Te louvo, Pai, por esta oportunidade. Muito obrigada. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor, na condução deste programa, na condução, Senhor, das perguntas, das respostas. Que seja tudo, Senhor, conforme o Teu coração, Pai, planejou para o dia de hoje. Assim nós Te glorificamos, Senhor, Te bendizemos no nome de Jesus. Amém? Antes de iniciar o nosso bate-papo aqui no estúdio, eu quero agradecer a todos vocês que compartilharam a nossa live da semana passada. Nós tivemos uma entrevista sobre Dezembro Vermelho, né? Nós tivemos convidados especiais, Maeli, Andressa, Kevin, e foi muito, né, diferente, foi um formato diferente, mas eu tenho certeza que você assistiu, curtiu e valeu muito a pena. O nosso estúdio hoje está com eles, né? Um casal de amigos, patrocinador, tem tantas coisas que eu poderia referenciar, mas agora nós vamos iniciar. Eu quero apresentar para vocês que não conhecem. Está aqui comigo a Jéssica e o Júnior. Boa noite, sejam bem-vindos. Pode cumprimentar os nossos telespectadores. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui. Eu creio que nesta noite Deus vai falar com todos vocês. Amém? E como eu não tenho dúvida que vai falar, nós vamos de louvor, vamos iniciar trazendo à existência a Tua promessa, a Tua esperança. Nessa noite vai ser acerto, porque o Senhor, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Jéssica adorando o Senhor, amém? Então lembro das promessas que em Mateus Jesus deixou. Me mandou jogar as redes, uma missão me confiou. Minha promessa está nas mãos de Deus. Da minha vida prometeu cuidar. O meu Deus nunca falhou, Ele nunca falhará. Jeová Jireh, Ele proverá. E todo dia, pastor Marcelo? E todo dia quando acordo, não é assim? Satanás vem me afrontar. Diz que o sonho acabou, desilusão acreditar. Então lembro das promessas que em Mateus Jesus deixou. Me mandou jogar as redes, uma missão me confiou. Minha promessa está nas mãos de Deus. Da minha vida, a tua vida, da minha vida
prometeu cuidar. O teu Deus, o meu Deus nunca falhou, Ele nunca falhará. Jeová Jireh, Ele proverá. Jeová Jireh, Ele proverá. Ele proverá. Nós estamos aqui diante de uma restauração, restituição de matrimônio, de relacionamento, de sonhos. E eu já quero começar iniciando a primeira pergunta para quem não conhece a história de vocês. Quando vocês se conheceram e quando vocês se casaram pela primeira vez? Quem vai responder? A gente se conheceu em 2013, meio que para 2014. E em 2015, nós nos casamos, praticamente. E a gente ficou 2 anos casados. E em 2018, o Juninho partiu. Partiu para a glória, não. Não, ele foi embora de casa. Ele pegou a sua roupa, sem falar nada, sem me comunicar, e simplesmente foi embora de casa. E como foi a sua reação? Pra mim, naquele momento, naquele instante, parece que abriu um buraco, né? E, tipo, tudo aquilo que eu tinha orado, que Deus tinha me dado, que eu tinha conquistado, foi por água abaixo junto com a partida dele, né? Então, abriu-se um buraco e ali eu fiquei. E eu não sabia se eu ia comer, se eu ia viver, o que ia ser da minha vida dali por diante, porque o pastor, ele foi embora sem sequer me dar tchau. Ele simplesmente entrou no quarto, pegou a mala, eu lembro como se fosse hoje, pegou a mala, foi juntando as coisas dele como se eu não existisse, como se nada do que a gente viveu, do que Deus prometeu, do que Deus falou que ia fazer e fez e iria fazer, porque na realidade, muitas das vezes as pessoas falam, e Deus mentiu. Não, Deus, ele não mente. Nós saímos debaixo da promessa, não é Deus que mente. Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara no dizer que Deus, ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo aquilo que ele prometeu, que ele te promete, é real. Ele vai cumprir, desde que você esteja debaixo da promessa. Então não é Deus que mente, é você que sai debaixo da promessa. E na realidade, ele saiu debaixo da promessa. Então não tinha como Deus fazer nada, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós decidimos a fazer as nossas vontades. E ele escolheu viver a vida dele, e não a vida que Deus queria para nós. Mas isso em nenhum momento te afastou dos caminhos do Senhor. Ao contrário, você mergulhou e aquilo ficou até mais intenso, o seu relacionamento com Deus. Você entende que isso foi um processo? Nossa, foi um processo que eu não desejo para ninguém, que eu não queria passar, porque Deus, ele mostra o começo, mas ele não fala aquilo que você vai passar no meio, né? Como José, como tantos outros da Bíblia, que Deus, ele falou, você vai ser governador. Você vai começar, mas o meio, ele não fala para você o que você vai passar. E comigo não foi diferente. Deus, ele mostrou o caminho. Ele falou que nós tínhamos uma promessa e que essa promessa iria se cumprir. Mas ele não falou o que iria vir no meio. Ele não revelou, porque eu imagino que se ele revelar, a gente não quer. Não passaria. Não, sim. A gente não quer passar o que a gente tem que passar, o que Deus, né? Ou então, como se dizer, nem é o que Deus planejou, né? Foi as escolhas dos homens, como eu disse. Sim. Mas o meu relacionamento com Deus foi maravilhoso. O processo me fez crescer, me fez amadurecer. E hoje, cara, eu me sinto bem mais forte, bem mais fortalecida, bem mais amiga de Deus, bem mais íntima de Deus, porque eu tive que descer, e descer muito. Eu tinha 2 opções, pastora, ou eu descia ou eu desistia. Sim. Ou eu murmurava ou eu louvava. Quantas das vezes eu ia para a igreja chorando,
chorando, eu entrava na igreja chorando, eu saía da igreja chorando, eu entrava na minha casa chorando, eu dormia chorando, mas sempre ali com Deus. Eu nunca desisti de adorar ao meu rei, porque independente da circunstância, da situação, daquilo que eu vivi, eu deixei de adorar o Senhor. Júnior, você pode passar para a gente essa sua partida, né? O que aconteceu assim dentro de você? Você não conseguiu enxergar a continuidade daquilo que você estava vivendo? Porque assim, quando as pessoas falam, né? Ah, saiu, errou, foi embora, mas tem o outro lado, tem o outro sentimento, tem a outra postura. E eu acho importante porque eu entendo que algumas questões a gente faz cego. Porque a cegueira espiritual te conduz ao abismo. Você conseguiu no início não porque você concretizou, mas assim, quando você saiu, né, deixou tudo sem olhar para trás. Qual o momento que caiu essa ficha? Nossa, eu fiz algo errado e eu preciso rever isso. Quando que isso aconteceu? Então, pastora, é meio complicado, que é bem íntimo, né, isso? Porque quando isso começou a acontecer num casamento assim em si, lógico que não foi da noite pro dia que eu tomei essa decisão. Já tava... O casamento da gente era maravilhoso, era normal, assim, sabe? Não, a Jéssica não tem o que dizer dela. Pelo contrário, esse processo todo que ela passou, hoje eu casei com ela novamente, tudo aconteceu porque ela se tornou ainda mais maravilhosa do que ela era, muito mais adulta, muito mais carinhosa, tudo isso. Mas o motivo de tudo isso ter acontecido, isso acho que vem coisa desde a infância, sabe? É um sentimento que eu tinha e que eu precisava desbravar e viver para que a capa caísse mesmo, sabe? Que às vezes parece que eu vivia uma mentira. Isso dentro de mim. Lógico que o nosso casamento não era uma mentira, sim, mas às vezes para mim parecia. O próprio diabo faz com que a gente pense que é uma mentira. Exatamente. Ele aquilo que a gente está vivendo é o errado. Sim, ele colocava as coisas na minha cabeça, como se eu saísse de casa e fosse viver o que eu realmente queria, as vontades da minha carne, que eu ia ser feliz e pronto, acabou. Então ele meio que me cegou, porque foi assim tão... De repente eu falei assim, não, eu vou embora, eu juntei minhas coisas e nem olhei para trás. E por algum momento eu fui feliz. Porque eu estava vivendo as minhas vontades da minha carne, entendeu? Eu tava viajando, tava saindo, balada, sabe? Fazendo de tudo. Mas só que eu meio que deixei Deus de lado. Sabe quando você chega... É até estranho falar isso, mas você até chega a perder o temor de Deus. Porque de tantas promessas que eu tinha ouvido, sabia que Deus tinha na minha vida, na Jéssica, e por algum momento eu deixei tudo de lado e fui viver a minha vida. Como se ela não tivesse existido, exatamente como ela falou. Mas ela sabe que desde o princípio a gente teve uma história muito bacana. A gente namorou 2 anos, noivamos mais 1 ano, ficamos mais 2 anos casados. Então nisso já fazia 5 anos que a gente estava junto. Então não era uma história assim que ele casou e já se arrependeu. Não, já conhecia ela, já conhecia o gênio dela. Todos sabem que ela também tem um gênio meio difícil, né? Mas a gente... Não, a gente não precisa revelar isso. Não, isso não, né? Mas assim, a gente não brigava, pastor. Foi assim do nada mesmo. O inimigo meio que cegou e eu tomei essa decisão. Mas em algum momento, você sabia, porque a gente que conhece o Espírito Santo, que tem a vivência, né, no Santo dos Santos, em algum momento o Espírito Santo falou para vocês, isso aqui vai acabar. Todo momento. Sempre quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, assim, a presença do Espírito Santo, que nem eu era líder de jovens, era praticante na igreja, então eu tinha muito particular com Deus. Eu sabia que eu estava fazendo coisas erradas e o Espírito Santo sempre incomodava, sempre. Foi até uma última noite que eu saí, que eu usei drogas e, sabe, quando você está no limite do limite, e naquela noite a minha alma começou a gritar. E foi quando eu liguei para o pastor Fernando, pro pastor Felipe, e pedi socorro. Foi quando eu comecei a retornar e vi o que eu tinha feito na minha vida. Ou seja, chegou um momento que os olhos se abriram. Sim.
E já era mesmo, acho que o propósito de Deus, né? Eu acredito que sim. Porque o Senhor, Ele tem o tempo certo de nos aproximar dele. Sim, novamente. eu acredito que Deus, Ele até permitiu para ser o homem que eu sou hoje, para cair todas as capas, todas as escamas, toda a vergonha, na verdade, assim, que muitas das vezes hoje eu vejo algumas fotos, algumas coisas, eu falei, meu Deus, né? Como que eu fui capaz de passar por tudo isso? Mas assim, o inimigo, ele realmente cega a gente, mas Deus, pastor, pelo que me parece, eu sempre tive uma conversa muito íntima com Deus, sempre orava, sempre buscava, só que muitas das vezes eu falava para ele, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu chorava assim de madrugada, falei, Senhor, eu quero sentir a tua presença, e não conseguia sentir a presença dele, mas por causa de muitas coisas mundanas que eu estava vivendo, né? Sim. Para quem está entrando agora na live, eu quero trazer para vocês essa história emocionante. Aqui o clima tá bem emocionante. Por quê? Porque é pela primeira vez, né, que eles estão contando e eu louvo ao Senhor por ter esse privilégio. Eu sei que esse vai ser o primeiro de muitos. Não só programa, como ministrações, como eventos. Porque o Senhor, quando Ele realiza algo na nossa vida, não pode ficar só em nós. Né? Esse é o tema da nossa igreja, né? O que você aprendeu aqui, você não pode ficar em você. Então eu tenho certeza que o Senhor, Ele preparou a estrutura, Ele preparou vocês para um tempo, né, de graça, de ministério, de testemunho, fortaleceu e tem feito isso todos os dias, como na primeira, como na segunda, e eu vejo que a fortaleza não está em não se quebrar, mas a fortaleza está em se reajuntar e se reinventar. Então acho que a maior graça disso tudo não é o que foi, o que passou, o que se quebrou, o que deu errado, mas é o que está certo, porque está certo agora, né? Agora está certo, essa sensação de ufa, você chegou por algum momento a achar que você ia viver o que você está vivendo agora? Jamais. Eu não queria nem olhar para a cara do Juninho. Como diz o povo, eu tinha ranço na cara dele. Porque, nossa, tipo, de tudo que ele me fez passar, sabendo de tudo que Deus tinha para nós, eu achava aquilo cúmulo. E, para mim, o divórcio é inadmissível. Eu sou criada no berço evangélico, eu tenho princípios. E, tipo, eu casei, era, tipo, pro resto da vida. Não era, pro resto da vida. Então, eu sempre carreguei isso comigo. E vendo o Juninho indo embora, e eu fiquei assim, mas eu sempre falei do divórcio. Eu sempre fui contra o divórcio. E agora eu estou vivendo isso. Então, pra mim, aquilo ali, tipo, parecia que eu tava vivendo uma mentira, sabe? Fosse nada. Sim. E, nossa, jamais eu imaginaria que eu estaria com o Juninho de novo, que a gente casaria de novo, que a gente viveria tudo isso de novo, porque foi muitos anos. Não cheguei porque eu tive pessoas especiais na minha vida. Deus colocou pessoas maravilhosas como o pastor Fernando, a Luciana. Alô, oi Lu, Deus abençoe. O pastor Fernando, a Luciana, a Ju, o Harry, a Michele e o William. Para mim foi um divisor de águas. É lógico que acima de todos eles, Deus. Mas se não fosse eles na minha vida neste momento, eu não sei o que seria, se eu entraria em depressão. A Michele sempre me ligava. Onde você tá? Você tá no quarto? Pode sair do quarto. Eles saíam comigo. As noites eu dormi na casa do pastor Fernando, da Lu, que me acolheram muito bem, que, nossa, são pastores maravilhosos. E se não fosse eles na minha vida, eu não sei se eu estaria em depressão, se eu pegaria adulta, se eu que tentava um suicídio, porque eu conheço histórias de casais que aconteceu isso e vivem à base de remédio. E graças a Deus, eu louvo ao Senhor que eu não vivi isso. É lógico que em 14 dias, em uma semana eu perdi 14 quilos. Porque eu baque, né? Sim, porque eu não tinha mais vontade, eu via as pessoas sendo felizes e o meu castelo desmoronou. Pastor Marcelo, você tem alguma pergunta? Posso perguntar tudo, Juninho? Pode.
A gente tem visto no mundo hoje uma força muito grande para erotizar crianças, para que as crianças sejam erotizadas, para que elas sofram coisas que não é da idade dele. Sua história começa lá atrás. Você está disposto a contar um pedaço para nós? Você pode falar? Sim. Então, como porque eu a falei... particularidade que nós estamos aqui, né, a gente fica, mas tem que contar o milagre inteiro. Você não saiu simplesmente de casa, né? Sim. Você foi viver um relacionamento, né? Aí você conta e vai para cima, meu filho. Deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que vocês passaram, isso vai inspirar muitas pessoas. Nós precisamos derrubar um tabu, porque o nosso Deus é o Deus que é capaz de reverter toda e qualquer situação e transformar toda vergonha em dupla honra, em sentimento de alegria, em renovo. É assim que eu vivo a minha vida com Deus. Tá, meu filho? Se sinta livre. Vai para cima, deixa Deus te usar. Então, como o tio Marcelo acabou de comentar, é importante falar, porque tenho certeza que tem muitas famílias, às vezes, que tem crianças em casa, que fica muito na casa dos outros, vai dormir na casa dos outros. E tudo eu acredito que iniciou na minha vida, que o inimigo quis pôr, tenho certeza que foi o inimigo que pôs, né? Foi quando aos 7, 8 anos, eu fui abusado por uma pessoa do mesmo sexo. E esse sentimento ficou, sabe? Esse abuso, essas coisas. E eu nunca conseguia contar isso para ninguém, falar para ninguém. Foi uma porta em que Satanás ele encontrou. E para que você que está assistindo, isso é algo tão profundo, tão sério. E acontece, só que a gente mascara. E acontece assim debaixo dos nossos olhos, acontece e continua acontecendo, porque a gente finge que isso não existe. Mas existe. E a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado com os nossos filhos, porque é quando você menos espera, é com as pessoas que você menos espera que isso acontece. E só o Senhor para preencher esse vazio, só o Senhor para mudar a nossa história, só o Senhor para curar a nossa alma, para limpar, só o Senhor para dar estrutura. Como nós estamos ouvindo aqui, algo tão íntimo, né? Algo tão profundo. Talvez você vai escutar isso 1 em 1 milhão. Porque nós somos muito mais pudorizados, somos hipócritas, porque a gente prefere mascarar, a gente prefere fingir que não acontece nada dentro da igreja, né? A gente prefere dizer que a gente é forte, que a gente é santo, que a gente Não, nós somos carne, nós somos osso. E pastora, quando eu saí de casa, que eu fui morar com outro homem, né? E assim, nós começamos a fazer amizades. E de todos que a gente perguntava, todas as histórias era a mesma. De 10, 9 foram abusados quando era criança. Sim. Entendeu? Daí eles trazem isso. Muitos falam que é genética. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus criou o homem, criou a mulher. Eu acho que isso é importante você enfatizar. Importante, sim. Deus criou o homem, criou a mulher. Não nasce não com nasce isso. com isso, não nasce. Eu nasci homem e tive esse abuso. Depois disso, eu fui guardando isso e tinha esse sentimento, só que eu não entendi quando era criança. Sim. Com a adolescência, eu tentava esconder isso, fugia. Mas eu sempre tive muitas namoradas, noivei 3 vezes praticamente. Era bem confuso, bem complicado mesmo. E quando eu conheci a Jéssica, mas eu sempre estava na igreja, eu falava: Senhor, eu quero uma levita para me casar, eu quero ser feliz. Meu pai e minha mãe são casados há quase 45 Você tem anos. referência Tenho dentro de referência, casa, meus irmãos né? todos casados, né? E eu falei assim: Senhor, não, eu não quero viver isso que o mundo parece que é tão lícito hoje, tão normal, né? Mas assim, com o maior respeito, eu amo as pessoas assim que passa por isso. Não julgo, não tô aqui para falar né? Que isso seja algo. Você está aqui para contar o que Jesus que Deus fez na minha vida. Sim. Exatamente. Deus... O que você deixou Jesus fazer exatamente, também, né? Exatamente. Assim, eu por algum momento deixei me levar, queria viver aqui, essa história, mas tanto eu quanto a pessoa, ela sempre falou
que ia voltar para a igreja, que Deus incomodava. Então eu creio que Deus tem salvação para a vida dele também. Amém. A família dele toda é evangélica. E assim, Deus sempre incomodando. E eu não me perdoava por ter passado pelo abuso. E por isso ficava me incomodando. E esse sentimento ficou. Daí eu não entendia se eu gostava de homem, se eu gostava de mulher, sempre estava. Daí quando eu conheci essa pessoa, teve um sentimento de amizade, de tudo, eu fui viver essa aventura. Mas sabendo que, né, o que Deus tinha para minha vida. Sim. E Sempre sentindo essa falta, sim, porque é um vazio, né? Um vazio muito grande. Daí você acaba entrando na bebida, você quer de qualquer jeito, quando você é evangélico, você sai da igreja, ou quando você tem Deus e se afasta da presença de Deus, você quer de qualquer maneira. Toda quinta, sexta-feira, tinha que estar bebendo cerveja, tinha que estar fazendo alguma coisa, pastor, para suprir isso, sabe? Parecia que se não tivesse um dinheiro no final de semana, ficava desesperado. E você chegou a usar drogas? Usar assim. drogas, tudo. E esse retorno? Então, vamos falar de coisa boa, né, agora? Vamos falar de coisa boa. Esse retorno, conta pra gente, porque daqui a pouco a gente já entra nos patrocinadores, o programa é tão rápido. Quando né? você vê, já acabou, pá. E então, a gente precisa aproveitar. Como que a Jéssica falou, no começo eu também tinha ranço dela, não queria ver ela, não queria estar perto dela. Mas, comecei na igreja de novo, comecei a ver, mas eu comecei a perceber a mulher que ela se tornou. A guerreira que ela se tornou. Amém. Ainda ela estava ainda melhor, né? Porque ela estava mais adulta, mais tudo, assim. E começamos a conversar tudo. E quando eu vi que eu tinha tudo que eu tinha feito, eu falei, não, Senhor, eu preciso reconquistar. Eu preciso restituir tudo na minha vida. E é lógico que eu não poderia restituir minha vida sozinho, sem ela. A gente começou a conversar, eu pedi perdão. Nossa, foi muitos meses de choro. Né, amor? Muitas madrugadas. Teve que lavar muita alma. Muita alma. Que eu tinha que me curar. Eu tive que jogar a capa, né? Porque você voltar para o seu ministério, né, reconhecer, enfrentar todos, né? Não é fácil, pastora. Ô, Júnior, que... e é interessante isso que você falou agora, meio na conversa, mas você voltou no lugar onde você achava que tinha deixado ali alguma coisa e você não fugiu. Isso é muito bonito na história de vocês. É o que foi na mesma igreja, foi na mesma mulher, as mesmas pessoas. Se alguém tivesse que julgar, era o mesmo olhar. Vocês estavam lá, né? Nós estivemos juntos nessa história. E eu acho importante isso, porque errar é humano. Todos nós estamos suscetíveis à queda, ao erro. E o mais importante para você que está aqui com a gente nessa live, gente, é muita gente aqui com a gente, muitas pessoas, né, se manifestando aqui, mas eu acho que o reconhecimento do seu próprio erro e o perdão, né, eu acho que o perdão ele cura, sabe, pastora, o perdão ele restaura. Eu vejo que as pessoas erram, é muito mais fácil você trocar e mudar do que você se perdoar e passar o processo de restituição. Hoje o mundo, os casais, eles preferem simplesmente trocar. Sim. Trocam de casa, trocam de carro, como se trocam de roupa e deixa a mulher pra lá e como se eu voltasse para a igreja e fosse casar com uma outra mulher. Não estaria certo, eu não estaria restituindo a minha vida verdadeiramente. Como eu já tinha falado assim para ela no altar uma vez, eu acho que Deus une e o homem não separa. E como a pastora Paula fala, Deus não erra. Deus não erra. Então, erra. Foi difícil, às vezes assim. Mas hoje a gente tem vivido maravilhas. Deus fez o nosso casamento, foi lindo. Vocês estavam lá. Nós vamos mostrar as fotos daqui a pouquinho. Nossa lua de mel foi maravilhoso. Tudo que nós não tínhamos foi vivido. 100 vezes mais, tudo em dobro, né? Mais, tudo. E eu creio que as promessas das nossas vidas vai ser sempre vezes mais. E a gente já tem testemunhos de casais, de pessoas que mandam mensagem para mim, mandam mensagem para ela, que se espelham na gente, que já voltaram, já restituímos o casamento. Pessoas espelhando na gente. Isso é o mais importante. É isso que nós temos que frisar e glorificar a Deus nessa noite. Que pessoas, por minha coragem, porque não foi fácil. Muitas pessoas falaram assim, você está louco de voltar com ela está louca de voltar com você. Mas ninguém sabe o que a gente sente, ninguém sabe o que Deus fala com a gente. Amém. E essa certeza não pode sair do coração. Não. Deixa eu fazer uma intervenção, a última. Eu prometo. Jéssica, sabe o dia que você ganhou sua vitória? Posso contar aqui? Nós fomos num culto à tarde. E chegamos lá, estava eu, o pastor, mais um punhado de gente.
a Jéssica, e estava o Juninho e a outra pessoa no culto. E deram uma oportunidade para a Jéssica cantar. Eu estava com o violão e falei, Deus, não faz isso. Deus, como é que consegue cantar? Você lembra que você cantou, minha filha? Vamos cantar aqui? Vamos lá? É assim que se vence o inimigo, ó. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? E se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou, e nada pode calar o adorador. E não existem visões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia! Nada pode conter a adoração daquele que decide fazer do Senhor a coisa mais importante da sua vida. Eu tenho certeza que Jéssica venceu porque não parou de adorar. Confesso que o nó na garganta é difícil, né, Jéssica? Muitas vezes nós estivemos juntas, foram muitas conversas de madrugada, muitas orações, porque a gente olhava para eles e via quanto Deus podia fazer. Mas era doído, a gente sabe que é doído, né? Viver a restauração, viver a restituição não é fácil. Nós estamos falando de dores que nós sabemos o quanto dói. Talvez você esteja aí nos assistindo, nos ouvindo, achando que o mundo acabou, que a sua vida acabou, que a tua história não tem mais jeito. E o Senhor trouxe esse casal maravilhoso para dizer para você: quem dá a última palavra é Deus. Então a tua história, meu irmão, não pertence ao teu inimigo. A tua história não pertence nem a você, porque quem escolheu, quem escreveu é o Senhor. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Nós estamos diante de um milagre, nós estamos diante de algo tão poderoso. Nós podemos glorificar de pé o Senhor diante do que nós estamos testemunhando aqui neste lugar. Porque olha, são de muita coragem, de muita nobreza, fazer com que a sua dor, né, possa abençoar a sua vida. Aonde está a minha dor, ali começa o meu chamado, né? Aonde está a minha vergonha, ali está a minha dupla honra. Isso é maravilhoso. Então eu quero que você contemple conosco as fotos. Vamos de fotos? Nós vamos olhar aqui nós vamos falar das fotos, nós vamos mostrar para vocês as fotos do primeiro casamento, do segundo casamento, a foto da primeira lua de mel, da segunda lua de mel. Vocês pretendem casar de novo? Agora de... Não.
Olha, essa agora, foto aqui do fundo verde. De 5 em 5 anos, pastor, vai ter de uma 5 em festa. 5 anos. Vai ter. Mas agora é coisa boa, hein? É. Vamos lá, essa foto no cantinho, aqui no fundo verde, que vocês estão... a Jéssica tá de noiva. Conta pra gente, foi o primeiro casamento? Isso. Essa foto aí, pastora, foi o primeiro casamento, 2015. Quando a gente casou, então eu tava toda formal, né? Aquela coisa de noiva. Você quer aquele vestido rodado, eu mandei fazer. O meu pai, nossa, fez o dobrado pra pagar o vestido, porque era caro, porque eu queria primeiro aluguel coisa de noiva, né? E a decoração foi toda rústica. Mas foi uma bênção para a glória de Deus. Foi tudo que Deus proveu para que nós fizéssemos. Essa fotinha do meio, bem no meio de todas as fotos, esse foi o casamento civil? Primeiro casamento civil, isso. Primeiro casamento civil. Então a gente tem de um lado o primeiro casamento e esse terno azul royal com esse vestido poderoso. Esse foi o casamento. Aí foi em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! E esse casamento foi quando? Foi dia 31 de outubro. Então vocês estão em lua de mel ainda. Acredite se quiser. Casamos no meio de uma pandemia, onde se não podia se fazer nada, o mundo se encontrava em crise e Deus fez o bom e do melhor, pastora. Foi lindo. Nós passamos uma lua de mel maravilhosa, foram quase 10 dias em Maceió. Conhecemos Nós estamos várias vendo praias. uma fotinha ali dentro de um Fusca, é isso? É um Fusca? Isso. Esse daí foi o quê? Lá em Maceió, a gente fez vários passeios. Já é a segunda lua de mel. Esse é a segunda lua de mel. Nós fomos para Maceió, porque no primeiro casamento, a gente não teve... Tipo, a gente teve a lua de mel, mas não foi uma viagem que eu queria, Sim. Porque as condições lá em 2015 não nos permitia. E a gente foi para Ubatuba, nossa primeira viagem, foi para Ubatuba, gente. Mas eu louvo a Deus por isso, porque ia ser em Taubaté. Então foi em Ubatuba, foi top, entendeu? Foi com o dinheiro da gravata que Deus nos ajudou. E foi uma bênção também. E nessa segunda eu falei, não, Deus, já que é para restituir, já que é para dar um tapa na cara de Satanás, vamos ser com classe. Porque o crente não tá aqui para mendigar. Não. Se eu passei o processo, se eu conseguir, com a graça de Deus, é claro, porque eu de mim mesmo eu não faço nada. Não, eu quero a dupla honra de verdade. Então eu quero viajar. Eu quero ir para Maceió. E a gente colocou tudo no altar e Deus nos honrou. E nesse Fusca foi um dos passeios que foi para Carro Quebrado, o nome da praia. E o nome da praia dá-se por causa do Fusca. No meio da praia, lá num cantinho, num cantinho, tem o Fusca Quebrado, onde os turistas vão, tiram foto, aí é lá em Maceió. E essas águas ali em cima, essa foto em cima, um mergulho, foi lá também? Foi Maragogi. Maragogi. Nossa. Muito lindo, não queria Pastora. Ei, galega, tu quer voltar pra Maceió? Pastora, quero. Deus foi tão incrível que nós compramos 3 passeios. E quando nós chegamos em Maceió, alguns convidados e amigos compraram pelo site e casei mais 3 passeios. Então se reverteu em 6 passeios. Então nós fomos presenteados mesmo. Deus honrou. Sim, nós comemos tudo do bom, do melhor lá. Até as companhias lá, Deus sabe que foi um... Foi bom o Juninho ter falado nisso, porque Deus, ele é maravilhoso, né? E ele faz tudo certo. E a gente não queria ficar... a gente queria falar a mesma língua, porque a gente tem que falar a mesma língua, né? E num dos passeios que a gente foi... E eu não gosto muito de povão, eu fico... Muita gente, eu fico meio assim... Daí um fala de funk, outro fala disso, outro fala... E eu queria falar a minha língua. A língua do cristão, né? E Deus foi tão maravilhoso que Ele colocou um casal de pastor no barco que a gente tava, que a gente fez uma amizade com eles, que parecia que a gente já conhecia eles, há muito tempo. Então, foi maravilhoso do começo ao fim. Foi tudo Daí teve um dia que nós fomos passear lá em frente ao hotel. Nós encontramos com um grupo de jovens da Sarana Nossa Terra lá de Maceió e nós cultuamos com eles ali. Nós estávamos com saudade de cultuar, já fazia 7 dias que estávamos viajando e nós fomos ali, louvamos ao Senhor, já agradecemos. Então assim, Deus realmente foi
surpreendente. Amém. Antes da gente falar aquela perguntinha boa, os projetos para 2021, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer, porque isso aqui não acontece só com a vontade do pastor Marcelo, com a vontade da pastora Regiane. Ministério Presença Real está na direção desse programa e é claro que a gente não vive de flores, né? Nós temos os nossos parceiros, nós temos os nossos patrocinadores e eu já quero fazer aqui um apelo para você que assiste o programa, para você que admira o programa Sou Filha do Rei. Você que tem o interesse de divulgar sua loja, sua marca, sua empresa, você que quer patrocinar o reino, não tem empresa, não tem marca, não tem loja, mas sentiu no coração de que esse programa sobreviva e tenha vida longa aí em 2021, você pode entrar em contato conosco. Eu quero agradecer Tomás Comunicação, que faz toda a parte visual do nosso programa, que criou a página, criou a logo, criou os cartazes. Então, Deus abençoe. Se você tem interesse em dar uma repaginada no seu Facebook, entre em contato com Tomás Comunicação. Eu quero agradecer também Corpo Center, a esteticista Maeli Santana, que tem trazido para nós aí tratamentos, né, de massagem, de pele, peeling, jato de plasma. Ela dá aí uma rejuvenescida legal em você e você vai ganhar uns 10 anos brincando. Entre em contato com a Maeli, programa de emagrecimento. Se você tiver esse interesse, ela atende em Taubaté, Aparecida, Lorena, Guará. Atualmente ela está em Paraty. Glória a Deus, você não vai ficar sem atendimento. Quero agradecer não só para você que está aí assistindo, mas agora pessoalmente, nós estamos com o Júnior Lopes aqui no nosso programa, nosso patrocinador Master Super Big Extra, né? Proprietário da Dream House, também corretor. Se você tem o desejo, o sonho da sua casa própria, agenda com ele um horário, uma visita, e ele vai fazer uma simulação, e eu tenho certeza que o plano vai caber no seu bolso e você vai ter a chave dos seus sonhos, que é a casa própria. Deus abençoe a nossa querida Maju Sapatos, pastora Ana Paula de Aparecida, que tem nos abençoado, tem estado conosco lado a lado, tem nos fortalecido. Eu quero agradecer a irmã Rosana de Piquete, que daqui a pouquinho nós também, no próximo programa, nós vamos sortear. Ela também deu um mimo para o nosso programa. Eu quero agradecer todos vocês que estão aqui, olha, o Harry, o nosso diácono João Carlos, está aqui a Rosana, está aqui, meu Deus, a Ladijane, quem mais? Nossa, a Fernanda Santos, a Jonathan, Michael, Silva Pimenta, são tantas pessoas. Deus abençoe todos vocês que estão aqui conosco, estão compartilhando, estão curtindo o nosso programa. Eu quero em especial agradecer a Isa. Achou que eu não fosse falar? Olha só que mimo que eu ganhei hoje. É a minha supervisora lá da Oroval de Lorena. E eu brinquei com ela, eu falei assim, vou falar que é uma super fã minha. Vamos dar ibope ao programa, dizer que eu ganhei da minha super fã, mas não é. Mas com certeza eu sou muito fã dela. Muito obrigada por esse mimo que eu recebi hoje. Fiz questão de trazer, porque tem tudo a ver com o nosso programa. Pastor Marcelo quer agradecer alguém? Senão nós já vamos encerrar aqui com a pergunta. Qual é o projeto para 2021? Opa! Tchã, 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 tchã. Então, o meu projeto pessoal, e que seja o projeto de Deus também, porque eu só quero aquilo que seja dele, é o nosso filho, né? É o Azaf. Já Eu, tem Azaf, nome. Já ele tem. vem, já é o nosso ministério, né? O Ministério Azaf. E a gente tem vários projetos, lógico. Tem o nosso filho, tem coisas novas aí que a Jéssica vai estar gravando para 2021. Glória a Tem Deus. Vai fazer o bastante. lançamento aqui no Vamos fazer o programa. lançamento aqui no programa. Podemos. Muito legal. Tem alguém que você quer mandar um beijo, um abraço, pessoas importantes, pessoas que você queira fazer menção agora, é a sua oportunidade. Sim, eu quero agradecer, claro, primeiramente a Deus, ao pastor Felipe, que foi, assim, primordial essa restituição, a minha volta, né? Que
de verdade, pastor. Até pastores, eles às vezes não acreditam muito, né? E ele foi corajoso de ter acreditado em mim. Amém. E hoje eu creio que já tenho dado frutos. E assim, a minha família, né? A minha mãe, meu pai, meus irmãos. E há vários amigos, né? A Débora que está nos assistindo. A nossa amiga que está lá de Santa Catarina, que está nos assistindo também. Um beijo para ela. Sim, a todos, assim, que com muito carinho tem falado. E assim, eu volto a dizer, não existe patrimônio maior que a família, né? Acho que Glória a Deus Deus. criou a família, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E ele tem destruído muitas famílias. E eu acredito assim, que restituir uma família não é fácil. Mas você que tem aí sua família, que o inimigo entrou, pode ser pela bebida, pela homossexualidade, por tudo, não interessa. Acredita, tenha fé que Deus pode Aleluia. restituir tudo. Amém. Jéssica, quer agradecer Amém. alguém? Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, o pastor que nos fizeram o convite para estarmos aqui, a Giovana. Gente, essa make aqui foi a Giovana que fez, tá? Ela é muito top. Maquiadora do muito nosso top. programa. Maquiadora do nosso programa. Do programa da pastora Eita, Regiane. pode tomar posse. Não. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Felipe, nosso pastor ali da cidade de Piquete, da restauração. Nossa, como o Júnior falou, ele foi primordial para essa reconciliação do Juninho com Deus e para a restituição do nosso casamento. Ele abraçou a causa como se nós fôssemos filhos dele. Eu já tive vários pastores, mas o pastor Felipe, o pastor Fernando, são massa, eles são 10. Deus abençoe a vida dele, da nossa igreja. Deus abençoe a vida do Harry, que está assistindo aqui, eu vi a vida da Lu, do pastor Fernando, de todos que torceram e torcem por nós. Que Deus abençoe a Gleice, a pastora Gleice, que Deus abençoe a cada um. Amém. Pastor Marcelo. Amém, igreja. Crente que está olhando aí, assistindo a gente. Eu queria hoje fazer uma reflexão diferente, com a licença de vocês. Eu queria basear a minha reflexão no livro de 1 Coríntios 9 e 14. Você que está na sua casa, 1 Coríntios 9 e 14 vai dizer assim: da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu quero falar hoje com você, pastor. Né? Eu queria que você entendesse que quando uma pessoa ela se prepara, ela faz uma faculdade, quando ela estuda muito, quando ela começa a correr atrás de um sonho, para que ela possa fazer qualquer coisa no mundo, primeiro um homem precisa abrir uma oportunidade. Um homem escolhe e abre a porta e você entra e vive sonhos. Já quando você é chamado para exercer o sacerdócio, quando você tem um chamado pastoral, não é o homem que te escolhe, você precisa entender que quem te chamou, quem te escolheu, quem abriu a porta para você foi Deus. Independente das palavras que você venha ouvir, independente das coisas que chegam ao seu ouvido, porque o diabo faz assim, irmãos, ele sempre vai usar a boca mais próxima para desanimar. Eu queria te dizer mais uma coisa: o primeiro mandamento que existe com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Em 1 Timóteo, a Bíblia vai dizer: os pastores que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, e especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Irmãos, olha bem o que a Bíblia está dizendo já na aliança, já no Novo Testamento. Tudo que você fizer de bom para o seu pai e com a sua mãe, se você tiver um bom pastor, faça o dobro por ele. Se você faz bem e honra o seu pai com a sua mãe, faça o dobro pelo seu pastor, aquele que tem cuidado da sua vida, aquele que tem ensinado a palavra. Irmãos, e é isso que eu vim dizer hoje para você aqui, que se você tem um bom pastor, que você cuide do seu pastor. Vocês veem a gente assim, olha para a barba do pastor, está branquinha a minha, a do pastor Carlinhos já está no caminho, o do Felipe está caindo o cabelo, irmãos, mas não é fácil. As pessoas não imaginam como é que é. A gente só tem noção quando a gente se sente abraçado na
causa. Porque se nós estamos aqui hoje para contar esse milagre para você, foram muitas horas de sono perdida, muitas horas de telefone, muitas horas de gabinete, muitas horas de aconselhamento, muitos dias orando e jejuando junto, muitas visitas presenciais. Nós estamos aqui falando do pastor Felipe, do pastor Fernando, da apóstola, mas muitas vezes a pastora Regiane, muitas vezes a pastora Gleice, deixar tudo para estar junto. E assim como aconteceu na vida deste casal, que é amigo da gente, que é de dentro de casa, eu sei que você que é a pastora, e a minha palavra para você hoje é de gratidão. Eu quero profetizar sobre a sua vida, pastor. Eu quero profetizar que na sua igreja vão chegar só ovelhas. Sabe o que é ovelha? Ovelha é aquela que cuida, que ama. Porque um pastor, irmãos, você até não vê, mas ele sempre está disposto a sacrificar a própria vida pela sua vida. Pastor, acontece mesmo. Irmão, o que você acha que um pastor faz quando ele deixa de estar com a família? Quando ele perde horas de sono? Quando ele não tem problema, mas ele vive o seu como se fosse da família dele. Ele está sacrificando tempo, ele está sacrificando energia para que você possa sentir o amor e o resgate de Deus. Para você, pastor, eu profetizo ovelhas chegando sobre o seu rebanho. Eu profetizo mantenedores chegando sobre a sua igreja. Eu profetizo dizimista, o ofertante, amigos mais chegados que irmãos, diáconos, pessoas que vão te ajudar na obra, missionários. E nós vamos, em nome de Jesus, fazer em 2021 o Brasil chegar cada vez mais perto de Deus. Eu creio nas profecias e nas promessas que o Senhor tem feito. Apóstola Rose, fica aqui a nossa gratidão. Amém? Os pastores nossos que estão longe, pastor Hélio, pastor Bispo João, pastor Fábio, pastora Mari, pastora Meire, pastora Priscila e todos os pastores da restauração. O que o homem não fizer por você, existe um Deus que sempre vai fazer, que sempre vai cuidar. Ele continua cuidando. Honre o seu pastor. Aleluia! Nós vamos encerrar esse programa. É claro que nós vamos louvar, né? Com um hino que vai agora fechar todo esse programa, todo esse testemunho, deixando para você essa certeza e essa garantia. O Senhor, Ele está cuidando de tudo. É só aceitar, né, o processo. Eu sempre digo isso. O tamanho do processo revela o tamanho da promessa. Foi muito difícil o processo, foi. Foi muito dolorido, muito. Mas agora, regozija-se na vitória, nas promessas de Deus, na honra de Deus. Não olhe para trás. Nem todos vão ficar felizes, a gente não agrada a todo mundo. E não queira de forma alguma esconder aquilo que Deus fez. Porque eu tenho certeza que tudo que nós ouvimos aqui edificou a sua vida. Não só nos comentários, porque tem muito ali. Nossa, que testemunho maravilhoso, que testemunho lindo. Irmãos, tudo que Deus faz é lindo. Amém? Deus abençoe você que esteve conosco até agora. Deus abençoe a todos que compartilharam, que curtiram. Eu tenho certeza que esse programa tem edificado muitas vidas. Eu quero agradecer os nossos convidados, Jéssica, Júnior, por ter aceitado. Era para inaugurar, mas no calendário do céu era para fechar Fechou 2020 com chave de ouro. Nós estamos aí com uma surpresa para você para a semana que vem, mas eu vou revelar durante a semana. Nós vamos encerrar esse programa agradecendo a todos vocês, a toda a equipe do estúdio, Giovana, Tiago, pastor Carlinhos. Ah, maravilha! Você, dia 19 de dezembro, nós teremos vigília, vozes que clamam, na cidade de Lorena, no Espaço Visionário. Quem vai estar lá, Júnior? Simone Nascimento vai estar pregando, bastante convidados. Simone Nascimento, Felipe Genestra, Leandro Matos, quem mais já confirmou? Pastor Pedro, pastora Sanderleia,
Levita Jaine, Ministério Presença Real. Ministério JJ Zaf. Olha quanta gente. Apóstola Rosa, Pastor Fernando, Bruna e Edson também vão estar lá. Gente, 19... Várias caravanas já. Tem várias caravanas que já estão... Restauração de Aparecida já confirmou. De Piquete, Canas. vai ser maravilhoso. Espaço Visionário em Lorena, a partir das 22 horas. Em Lorena, Vai ter praça de vigília, alimentação. vigília Vozes que Clamam, com praça de alimentação. Gente, ó, a programação é para acabar às 5 horas da manhã. Sim. Né? É para vigiar Portão mesmo, vai é estar aberto a partir vigília. das 20 horas. O portão vai estar aberto a partir das 22 horas e você vai poder ficar conosco até o final. Então se prepare para esse dia, desmarca tudo, né? Programa aí com a família, já veja quem vai ficar com os filhos, mas não perca esta vigília. Está assim, uma bênção, está sendo gerado no monte, está sendo gerado em jejum e consagração. Deus abençoe a todos vocês. Ó, um beijo no seu coração. Vamos encerrar esse programa com louvor. Vamos lá? Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do teu Criador. Apenas barro pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me. Adora o Senhor. Quebra-me. Cante. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. O eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Levanta a mão e diga. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. O eternamente dependente de ti, Senhor. Nossa. Oh, glória, aleluia! Deus abençoe. Obrigado. Tchau.